Maria, o gato. Filha de Joaquim Mata, mãe de Joaquim Mata, ambos nascidos no Porto, Maria nasceu no Alto Amazonas, tem 86 anos e vive hoje no Rio de Janeiro. Recebeu-me no seu pequeno apartamento no bairro da Glória e dispôs várias recordações a partir de 3 álbuns fotográficos e dezenas de cartas e postais. No final da nossa conversa, deu-me a escolher um dos seus quadros. Maria tinha começado a frequentar aulas de pintura há cerca de 7 anos. Um deles retratava a aldeia no Alto Amazonas, onde a sua mãe indígena a deu à luz e subsequentemente morreu. Também mostrou um outro quadro com uma flor, talvez uma orquídea ou uma papoila. Acabei por não escolher nenhum desses, mas sim o primeiro que Maria terá pintado, um gato meio pardo. Durante a nossa conversa, Maria referiu algumas vezes ao apontar para os seus retratos: aqui sou eu. Uma outra vez, ao ver a última imagem de um álbum, disse: aqui já está assumindo eu. Joaquins. Conheci Joaquim num ateliê de gravura em Santa Teresa, Rio de Janeiro. Ao saber que pesquisava fotografias de histórias de portugueses que tinham migrado para o Brasil, Joaquim contou-me que o avô, também chamado Joaquim, terá ido, ainda em criança, da cidade do Porto para a Amazónia durante o próspero ciclo da borracha seringueira, no início do século XX. Para poder migrar, Joaquim infiltrou-se num navio que fazia uma ligação entre Manaus e a cidade do Porto, no qual trabalhava um parente português. Este foi dar com o menino em alto mar, não tendo outro remédio senão deixá-lo seguir viagem. Joaquim tornou-se capitão da Marinha Mercante. Só voltou a Portugal em 1954, décadas depois de ter fugido para o Brasil e já após a morte da sua mulher Raulina, a qual era cabocla, meio branca, meio índia. Joaquim, o neto do Joaquim que se tinha infiltrado no barco do Porto para a Amazónia, pediu-me em 2015 que, quando voltasse a Portugal, lhe levasse uma encomenda, um envelope para o pai que vivia na zona de Sintra e que o próprio Joaquim apenas tinha conhecido há poucos anos atrás, já após os seus 50 anos. Na ocasião, disse-me a título de curiosidade que a primeira vez que estabeleceu contacto com o pai foi por carta e só depois pelo telefone. Nas vésperas da minha partida, encontrámos-nos em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A dado momento, e não sei bem porquê, disse-lhe que estava prestes a ir para a sua terra, Portugal. Joaquim respondeu-me prontamente, mas em tom ligeiro, que eu estava sim a ir para a minha terra e para a terra do seu pai, e que a sua terra era ali mesmo, em Santa Teresa. Ao dizê-lo, terá apontado para uma das ruas, ou mesmo um dos casarões do bairro Carioca, por onde passávamos no seu carro, ao abrigo pela frescura do ar condicionado do escaldante sol do mês de janeiro. Em maio de 2018, morreu repentinamente de um ataque cardíaco fulminante enquanto andava de bicicleta junto à Baía de Guanabara. Hillary. No final do nosso primeiro e único encontro no seu apartamento no bairro da Glória, Maria quis repentinamente dizer-me o nome do barco no qual tinha viajado pela primeira e única vez para Portugal, do Alto Amazonas, em 1954. Eu não lhe tinha colocado uma única pergunta acerca da viagem, e muito menos insistido na memória do nome da embarcação. Não conseguindo recordar-se, Maria perguntou a Joaquim, seu filho, se ele não se lembraria disso mesmo, do nome do navio onde ela e o avô dele tinham então viajado. Joaquim disse não poder lembrar-se, visto nem sequer ser nascido na época da viagem, mas passados breves instantes foi de facto ele a dizer o nome do colosso, Hillary. Numa breve pesquisa na internet, lê-se que Hillary era um navio da bandeira britânica, construído em 1931,
fazendo uma linha que partia de Liverpool e terminava em Manaus, passando por Lisboa, Funchal e Belém do Pará. E também que, após ter sido fretada a uma firma que o colocou na linha de África Oriental, ainda voltou à América do Sul depois do Sossobro, perto de Cascais, do navio que o havia substituído nessa rota. E parece que em 1959, atingido pelo limite de idade, Hillary foi vendida a um sucateiro escocês e demolido. Maria do Céu, Women. Após um primeiro encontro em que me falou do seu percurso de Portugal para o Brasil, Maria do Céu, residente no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, deu-me um ímã do seu estabelecimento, a Mercearia Esteves. Além do nome da venda, de uma bandeira do Brasil e outra de Portugal, o ímã tinha um número de telefone para onde podia contactar Maria do Céu para acertarmos um novo encontro, para o qual traria fotografias da família e de Portugal. Apesar de ter ligado 4 vezes sem sucesso e voltado 3 vezes à venda, nunca consegui ver as fotografias. Num primeiro momento, Maria do Céu disse-me que as imagens se encontravam num armário debaixo da cama a que na altura não conseguia chegar por lhe doer a anca. Num segundo momento, Maria do Céu disse-me apenas que ainda não tinha levado as imagens para a mercearia. Finalmente, disse-me que as imagens já estavam na mercearia, mas que se encontravam numa estante muito alta, à qual não conseguia desta vez aceder por ter uma lesão no braço esquerdo. Maria do Céu também não se mostrou receptiva à minha proposta de ir pessoalmente buscar as imagens à estante. Disse de qualquer das formas eu já sabia bastantes coisas sobre a sua vida e trânsitos entre Portugal e o Brasil, e despediu-se de pronto. Que sabia eu então? Da paixão não exatamente declarada de Maria do Céu, não tanto pela terra natal entre os montes, Portugal, mas por Sydney, na Austrália, cidade representada com uma fotografia de uma vista panorâmica e em tudo destoante da sua mercearia luso-brasileira, bem perto do mítico Bar Gomes, em Santa Teresa, Rio de Janeiro. Disse-me ainda o seu número de telefone, de que apenas me lembro por o ter visto tantas vezes no ímã colado no frigorífico em casa de R. 250 90 462. Ilha do Corvo, José Saramago. José Saramago, nome igual ao do escritor, só que não. Natural da Ilha do Corvo, vai para Belo Horizonte, anda por Minas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte de novo. Tio Padre, tia Freira, outra tia Freira. Vai para Angra, destinado ao seminário dos padres, mas recusa-se e vai para o Brasil. Não percebe bem porquê, e não é por ser natural dali, mas acha que o corvo exerce um fascínio incompreensível sobre si. Eugénia, Milinha e o resto. Após ter almoçado no dia 26 de dezembro com Eugénia, portuguesa madeirense, e sua filha Márcia, já nascida no Rio de Janeiro, Eugénia ofereceu-me o resto de um bolo de mel. O bolo de mel é típico da Ilha da Madeira, de onde Eugénia veio para o Brasil em 1960, juntar-se ao marido com o filho de 3 anos que nunca tinha conhecido o pai. Porém, a receita do bolo de mel de Eugénia é especial e secreta. O bolo fica mais alto, fofo e apimentado do que o habitual. Eugénia e o filho embarcaram no navio Vera Cruz em 1960 rumo a Niterói, juntamente com a mãe de Eugénia, Augusta, uma das suas irmãs, Maria de Jesus, e 2 dos seus irmãos, Manuel Fernandes e José Fernandes, este último acompanhado da esposa Conceição. Dos poucos pertences que trazem da Madeira, constam algumas fotografias. Ao chegarem ao Brasil, Eugénia e a família reencontram os parentes e também as fotografias anteriormente postas em viagem, abertas a uma destina errância e aparentemente bem encaminhadas.
A mãe de Eugénia morre tragicamente de acidente de elétrico, bonde, em Niterói, nas vésperas do batizado do neto. Por raiva e desgosto, Eugénia deita fora as roupas do menino para a cerimónia. Márcia, filha de Eugénia, encontrou uma outra fotografia em casa da mãe, em Niterói, que terá sido enviada à sua tia Augusta, então na Ilha da Madeira, pelo seu tio David da Venezuela, em 1955, época em que namoravam. Escrito no verso podemos ler: "Vê lá o meu fotógrafo como está mal e parece outra cara mais feia. Vê?" E rasga-o. O vestido de noiva, Dulcilena. Da primeira vez que conversei com Guiomar, no Rio de Janeiro, em maio de 2016, ela encontrava-se a fazer um documentário sobre o pai, mais precisamente sobre as suas memórias do pai. Guiomar é filha de Vítor Ramos. Vítor era opositor ao Estado Novo português. Tendo-se exilado em Paris em finais da década de 40 ou inícios de 50, onde foi jornalista, e depois ido para o Brasil após ter conhecido Dulcilena em Bucareste, num encontro da Internacional Comunista, e de se ter correspondido longamente com ela por carta. Vítor irá então para São Paulo, tornando-se professor de literatura francesa e exercendo a partir do Brasil oposição ao regime em Portugal. É fundador, com Miguel Urbano, do jornal Portugal Democrático. Dulcilena era arquivista e, após a morte de Vítor, que aconteceu horas depois de este ter sabido pelo telefone que tinha ocorrido a Revolução de Abril de 74, zelou particularmente pelo seu arquivo. Aliás, pelas suas coisas, porque se os documentos eram de Vítor, o arquivo propriamente dito era de Dulcilena. Guiomar refere a propósito desse arquivo, quando estava a realizar o filme que entretanto terminou, sobre a vida do pai e sobre as suas memórias dele, que a mãe tinha um armário no escritório sem porta onde organizava as coisas desse arquivo, tal como uma profissional. Ela tinha uma parte para o meu pai e uma parte para o meu avô, e aquilo mexia muito com ela. Às vezes ela trazia tudo para a mesa da sala. Tinha uma mesa comprida, eu vinha para almoçar, eu falava: "Nossa, que bagunça!" Alguma coisa assim, provocando ela. E ela ficava organizando essas coisas. Ela fazia uma cara de sofrimento enorme, mas ela nunca assim falava: "Olha essa carta aqui do seu pai. Eu vou ler para você. Olha não sei quê." Ela não dividia nada. Eu acho que ela tinha um ciúme enorme de todo aquele passado que ela viveu com o meu pai e tudo. Então assim, eu não acho que eu poderia ter feito o filme com ela viva, a não ser que eu fosse um pouco mais audaz. Eu não sei também se eu tinha tempo na época, eu estava fazendo concurso. Orlando. Encontrei-me com Monique, sua mãe Evalie e irmã Mirelle em Belo Horizonte. Após o nosso encontro, Monique deixou-me para digitalizar a quase totalidade de fotografias e velhos documentos de família, sob minha responsabilidade e ao meu dispor durante dias que se tornaram meses, todo um arquivo de família. Orlando era pai de Monique, natural de Irmesinde. Vai para o Rio, depois para Belo Horizonte, então para Sete Lagoas. Aí morreu novo, com cerca de 52 anos. No postal fotográfico de Portugal dos Pequeninos, Coimbra, enviado de Coimbra por Orlando Marques para Evalie Sanches, para o Rio de Janeiro, em 21 de 12 de 1962, vem escrito parcialmente no verso: "Evalie, beijos, cá estou junto dos velhos, todos bem e fortes. Cheguei de surpresa, imagina só a confusão. Falei-lhes em você, fiz o teu cartaz. Querem-te conhecer de qualquer jeito. Nos esperam no verão. Quando eu for, teremos de pensar direito nessa viagem." Essa viagem nunca aconteceu. Fernando Lemos, o fotógrafo, o artista. Fernando disse-me que a minha demanda era um bom pretexto para pensar em trocas e coisas trocadas, para cobrar trabalhos a amigos artistas e lhes oferecer trabalhos seus. Não sei se o fez.
Ofereceu-me o livro da sua última exposição e disse-me que começou a pensar mudar-se de Lisboa para São Paulo por ter visto um anúncio do quarto centenário da cidade. Na época, em 1954, avistava todos os dias o navio Vera Cruz atracado no Rio Tejo, da janela do seu estúdio no Bairro Alto, em Lisboa. Meses mais tarde, o navio levá-lo-ia até o Rio de Janeiro, de onde prosseguiu para São Paulo, onde até recentemente vivia, trabalhava e expunha. Morreu em 2019. Henriqueta Henriques. Henriqueta Henriques foi a primeira portuguesa migrada em Niterói com quem conversei quando vim para o Rio de Janeiro em setembro de 2015. Ao referir-me a ela, nunca consigo dizer apenas o seu nome próprio, Henriqueta. Digo, ou penso sempre, Henriqueta Henriques. A partir de uma indicação de um morador descendente de portugueses na Ponta da Areia, também chamada Portugal Pequeno, cheguei ao seu restaurante sem contacto prévio ou hora marcada, mesmo antes da hora de almoço. Conversámos apenas durante 5 minutos, visto Henriqueta estar então muito ocupada na cozinha. Combinámos conversar com calma numa outra ocasião, em que Henriqueta traria igualmente fotografias que ilustrassem o seu percurso de migração de Alcobaça, Portugal, para Niterói, Brasil. Henriqueta Henriques disse-me que iria mandar fritar um pastel de bacalhau para mim e indicou-me que me sentasse na espaçosa e elegante sala de refeições, ainda vazia àquela hora. Obedeci prontamente e aí esperei como uma criança desajeitada. Passados uns 5 minutos, Henriqueta trouxe 3 enormes pastéis de bacalhau e, delicada, mas eficazmente, despediu-se de mim. Apesar de deliciosos, comi os 3 por cortesia, visto ainda não ter fome àquela hora antes do almoço. Ao comer lentamente os pastéis de bacalhau, cultivando o apetite e a dolência dos gestos, e assistindo a uma emissão da TV Globo sem som, O Mais Você, de Ana Maria Braga, tendo por ocasional companhia um rapaz que descarregava encomendas na cozinha e me olhava de soslaio. Os arquivos. Após fazer uma pesquisa de fotos de migrantes portugueses em São Paulo, no site do Museu da Imigração, cheguei a uma fotografia de um grupo que posava em frente à hospedaria de São Brás, onde se situa atualmente o museu. Segundo o site do mesmo, inaugurada em 1887, a hospedaria de imigrantes se tornou o principal local de abrigo dos estrangeiros recém-chegados. Nesse sentido, o antigo prédio da hospedaria, hoje sede do Museu da Imigração, foi cenário de expectativas, conquistas e angústias de mais de 2,5 milhões de pessoas que formaram um intenso entrelaçamento étnico entre 1900... Não. Entre 1887 e 1978. O museu tem muitos ecrãs e alguns objetos e réplicas de objetos, também eles objetos, associados a esses amplos fenómenos migratórios. Mariano, a foto. Não procurei Mariano, foi ele que me encontrou. Mariano ouviu-me falar português num boteco em São Paulo e disse-me inesperadamente que o seu pai migrou dos Açores para São Paulo, fascinado pela fotografia de 2 irmãos de terno, fato, que tinham vindo para o Brasil 2 anos antes. O pai de Mariana acabou por morrer muitos anos mais tarde em São Miguel. Mariana acha-se mais baiano do que açoriano, embora na verdade seja paulistano, de nascimento e vivência. Ele tem esta foto porque o tio que tinha migrado para Toronto visitou o pai em São Paulo. Pelo menos foi o que me disse. Primeiro o pai não queria que o irmão o visitasse, por vergonha de não ter alcançado o sucesso social que pretendia, estar bem de vida e tal. Mariana e a mãe acabaram por organizar uma visita surpresa do tio ao pai. Mariano contou-me os detalhes dos preparativos da surpresa, da reação do pai, de como o enganaram para melhor o confortar, mas já não me lembro bem da sua descrição.
Esta foto é dessa família paterna de Mariano, em São Miguel. A inscrição no verso com a data está cortada. Terá sido oferecida pelo tio de Mariana, seu pai, a quando desse encontro. É curioso, porque desconfio de que tenha efetivamente chegado às mãos de Mariano, através do tio primeiro e depois do pai, por herança. Embora não haja na minha memória razões para desconfiar da proveniência e trânsitos da imagem. A fotografia está cortada. Primeiro pensei que fosse devido à má digitalização de Mariano, que tinha cortado a imagem ao digitalizá-la. Depois, Mariano esclareceu-me que esta tinha sido efetivamente cortada para caber numa moldura, o que me fez lembrar uma discussão de Márcia com a mãe, Eugénia, que as fotos nunca deveriam ser cortadas, dizia Márcia, para caber em molduras. Ao que a mãe se opunha, achando que tinham era de ficar bem compostas e expostas na sala. E há um retrato de António José Bernardo, em Moçambique, com os filhos moçambicanos. Este foi enviado para a sua esposa, Hilda da Conceição Pinheiro, para Trás-os-Montes, Portugal, em finais da década de 60 ou em inícios da década de 70. É que, apesar de António viver então em Moçambique, para onde foi a quando da guerra colonial, e aí ter permanecido o resto da sua vida, ele irá, contudo, manter, até ao final dessa mesma vida, uma relação por carta e fotografia com a sua esposa Hilda. Hilda estará num primeiro momento em Portugal, migrando então para o Rio de Janeiro, em 1972, com a filha e o filho. As fotos dos outros, os anónimos. O Fernando, creio que era esse o seu nome. Já nem sei como cheguei a ele. Talvez numa feira de livros na Gávea lhe tenha comprado edições e ele me tenha falado timidamente de fotos que tinha de portugueses que tinha comprado naquela feira do centro, perto de onde se apanham as barcas para Niterói, uma espécie de feira da ladra carioca. Cenas rurais em Portugal e da Fátima, uma senhora que me faz lembrar ambas as minhas avós. Não sei bem porquê. Todas as fotos de anónimos que fui vendo nos álbuns que folheei, que me passaram, que deixaram mesmo à minha guarda ao longo destes anos. Todas essas fotos desconhecidas, será que sobra ainda neste mundo alguma memória delas? Alguma memória para elas? Se sim, onde? Em quê? Ou em quem? Mensagens lançadas ao ar, provavelmente depositadas num fundo lamacento e silenciador. Apontamento do diário de 5 de maio de 2017. A avó de Mateus, antes de ir para o Brasil, faz fotografar em Trás-os-Montes, em Lamego, num estúdio chamado Foto Brasil. Será isto uma tautologia? Francisco. E depois ainda havia a história de Francisco, preso no Aljube, ida para o Brasil, onde se torna professor de economia, casa com Bananal e a desbunda do Rio na década de 70. Como adoro essas suas fotos na banheira, com a sua namorada da época, cujo nome me esqueci. Parece uma encenação surrealista, fotos, banheira, que se cose com a forma como pega no cabide e me faz lembrar um poema de Herberto Helder. Não toques nos objetos imediatos, a harmonia queima. Por mais leve que seja um bulo ou uma chávena, são loucos todos os objetos. Uma jarra com um crisântemo transparente tem um tremor oculto. É terrível no escuro. Mesmo o seu nome, só ao medo o podes dizer. A boca fica em chaga. Década de 90. Festejava 100 anos, a avó, e as amigas na foto parecem celebrar a entrada na adolescência. A venda de Botafogo, Natália. O olhar espantado de anónimos que achei serem do lote de Natália. Imagens de um tempo onde a ida ao estúdio para ser fotografado era muitas vezes uma experiência de desconforto, para não dizer de despersonalização. Olhares trocados, dissonantes, aqui além espantados, coreografias de um insólito que não volta mais.
Isabel Domingues. Escrevia-me num e-mail de 6 de dezembro de 2016, Isabel, com Z, a propósito de umas fotografias de que me tinha falado meses antes na paragem de caminhonetas de São Paulo Tietê. A senhora é Joana Rosa da Costa Belo, minha avó, e o rapaz não tem o nome, mas era meu primo, filho de Azuí, irmão da minha mãe e Amélia, sua esposa. Só o conhecíamos por fotografias e também sabíamos pelas cartas que ele vivia numa instituição destinada a pessoas portadoras de deficiência mental. Mensalmente tinha licença para visitar a família e, ao retornar de uma dessas visitas, da casa dos pais para a instituição, não conseguiu terminar de embarcar no autocarro. Ficou preso à porta e o veículo em movimento arrastou-o por um trecho. Apesar de socorrido, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Nas outras fotos aparecem meu avô paterno, Manuel Domingues, e na outra novamente o avô Manuel, com sua esposa, minha avó, Gracinda de Oliveira Maia. As crianças, minhas tias, no colo, Celeste, um menino com um grande laçarote, José do Nascimento, meu pai, ao seu lado Lucinda e na Ponta Maria. Contavam-nos que o avô Domingos era agricultor, de pouca instrução, enquanto que a avó Gracinda lia e escrevia muito bem e também tinha conhecimentos de escrita fiscal. Tinha um pequeno comércio de secos e molhados. Essa tia de minha mãe era 2 anos mais que ela, sua sobrinha. Cresceram juntas, praticamente como irmãs, e ela nutria grande afeto por minha mãe, tia Cristina. Escrevia-lhe cartas, enviava fotografias, cartões de Natal e até enviava escudos para as amêndoas, castanhas e outros mimos. Manteve essa ligação com a família brasileira que ela só conhecia por fotografias. Meu pai veio para o Brasil em 1936. Veio tentar a vida neste continente, pois, segundo nos contavam, a vida em Portugal estava difícil, com pouca oferta de trabalho e ele, casado, com uma filha recém-nascida, guardava ainda duras lembranças de 2 guerras em que havia combatido. Como sua irmã mais velha, Lucinda, já se encontrava no Brasil, foi um forte impulso para a sua vinda. Minha mãe só veio juntar-se a ele 1 ano depois. Trazia com ela minha irmã mais velha, Elisiária, na época com 1 ano e meio. Quando embarcou em Portugal, minha irmã estava muito doentinha, com uma forte infecção que a deixou febril e um grande abscesso na virilha. O grande medo de minha mãe era de que a menina falecesse durante a viagem e fosse lançada ao mar. A tia Lucinda, aqui no Brasil, fez uma promessa à Nossa Senhora de Montserrat de que entregaria no santuário, na cidade de Santos, onde aportaria ao navio, trazendo-as, uma vela da estatura da menina para que ela chegasse viva, e assim se fez. Por coincidência, essa minha irmã, quando jovem, foi passear na cidade de Santos, que fica a cerca de 240 quilómetros de Cosmópolis, onde meus pais se estabeleceram, e lá encantou-se com a cidade. Ao visitar a igreja de Santo António do Valongo, a tia Lucinda disse-lhe que quando se entrava pela primeira vez nessa igreja, o pedido feito seria atendido. Minha irmã disse ao santo que gostaria de casar-se e ir residir ali. Durante a viagem de volta, de Santos para Cosmópolis, ela conheceu um rapaz com quem se casou. E como ele trabalhava no Porto de Santos, foi ali que eles construíram a casa e tiveram 3 filhas. Moram lá até hoje. Maria Mata, o gato. Filha de Joaquim Mata, mãe de Joaquim Mata, ambos nascidos no Porto, Maria nasceu no Alto Amazonas, tem 86 anos e vive hoje no Rio de Janeiro. Recebeu-me no seu apartamento no bairro da Glória e dispôs várias recordações a partir de 3 álbuns fotográficos e dezenas de cartas e postais. Semanas depois desse encontro, ao deambular pela Lapa, foi por acaso parar ao apartamento de C, que conheci nessa mesma noite. Passados uns instantes, apercebi-me que o apartamento de C era contíguo ao de Maria. Ou seja, Maria era a vizinha geograficamente mais próxima de C e vice-versa, embora mal se conhecessem. Lembro-me de tentar descrever minuciosamente a C
as mãos de Maria a apontar e o gato da pintura enquanto lá fora chovia. Joaquins. Conheci Joaquim num ateliê de gravura, o Estúdio 19, em Santa Teresa. Segundo o outro Joaquim, neto deste, Raulina só se sentia bem no meio do mato e não suportava a ideia de viajar. Em 1954, durante a estadia em casa das tias no Porto, Maria, filha deste Joaquim, do outro Joaquim, descobriu que estava grávida, então do outro Joaquim, fruto de um encontro com um português que também tinha transitado pela Amazónia, num navio da Marinha Mercante. Maria deu à luz no Porto um menino, a quem, portanto, chamou Joaquim, e só volta ao Brasil 2 anos após o seu nascimento. Joaquim, pai de Maria, tinha entretanto voltado para Manaus e posteriormente ido para o Rio, onde se reúnem os 3, 2 Joaquins, uma Maria, em 1957. Maria do Céu, o ímã. Após um primeiro encontro em que me falou do seu percurso de Portugal para o Brasil, Maria do Céu, residente no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, deu-me um ímã do seu estabelecimento, a Mercearia Esteves. Além do nome da venda, de uma bandeira do Brasil e outra de Portugal, o ímã tinha um número de telefone para onde podia contactar Maria do Céu para acertarmos um novo encontro, para o qual traria fotografias da família e de Portugal. Apesar de ter ligado 4 vezes sem sucesso e voltado 3 vezes à venda, nunca consegui ver as fotografias. Que sabia eu então? Histórias do pai chegar ao Brasil quando a seleção tinha perdido o Mundial de Futebol e estar toda a gente a chorar e ele achar que aquele era o povo mais infeliz do mundo. Histórias de Maria do Céu passar roupa a ferro com a mãe em Santa Teresa para a burguesia do Rio, primeiro com ferros a carvão, depois com ferros elétricos, que constantemente avariavam, por a eletricidade ser então particularmente precária naquele bairro. Histórias de Maria do Céu a aprender a arranjar tomadas elétricas de forma a agilizar algumas dessas situações e do seu pai ser o primeiro garçom num bar relativamente chique do centro da cidade e de cujo nome me esqueço, e depois condutor ao pica do bondinho, o elétrico tão característico do bairro de Santa Teresa, talvez só menos presente em souvenirs do Rio que o Cristo Redentor. Ilha do Corvo, José Saramago. José Saramago, nome igual ao do escritor, só que não. Fotos no seu escritório da mais bonita foto de casamento que vi. Os pais no calhau do Corvo, o véu da noiva a roçar a pedra. Nome igual ao do escritor, mas o irmão, João Saramago, é que se dedica ao ofício das palavras, é linguista. Quando era criança, vinha uma fotógrafa da Terceira fazer retratos aos habitantes do Corvo e, com cobertores, improvisava fundos de estúdio nas casas de cada um. Na década de 60, a mãe envia-lhe uma fotografia sua, tirada por espanto no quintal na Ilha do Corvo. Eu e José Elias. O Kodak dele era automático e eu disse-lhe brincando, tiremos uma fotografia. Mas não sabia de que se tratava. Afinal calhou. Este foi tirado no nosso pátio. Eugénia e o resto. Em uma das imagens que enviou ao marido da Madeira para o Rio de Janeiro, antes de ter por sua vez migrado para o Brasil, Eugénia escreveu no verso: Olha Marcelo, repara na mãozinha que ele tem dentro das perninhas que tem a tua pulseira. Ele está lindinho, meu amor, ele está lindo. Deus lhe dê as melhoras. Pelo amor de Deus, mas ele não morre, se Deus quiser. Adeus recebe, beijinhos. Na frente da fotografia, Eugénia surge com o filho Manuel num estúdio que tenta simular um salão burguês. O vestido de noiva, Dulcilena. Vítor era opositor ao Estado Novo português, tendo-se exilado em Paris em finais da década de 40 ou inícios de 50, onde foi jornalista, e depois ido para o Brasil,
após ter conhecido Dulce Helena em Bucareste, no encontro da Internacional Comunista, e de se ter correspondido longamente com ela por carta. Guiomar disse-me que a mãe se tinha casado de preto porque era comunista. Vim a suspeitar da perentoriedade desta afirmação, sem contudo nunca ter conseguido apurar a verdade. Se a maioria das fotos do casamento parecem corroborar isso mesmo, por outro lado, numa das fotos enviadas por Vítor à mãe Lourdes, em Portugal, da cerimónia, vê-se o decote de um vestido branco por baixo do preto, que seria uma espécie de kimono sobreposto àquele. E, sobretudo, noutra ainda, uma fotografia que extraí de um frame do filme de Guiomar, Vítor refere-se à parte posterior do vestido de noiva visível na imagem, numa figura de branco. Orlando. Alguns anos antes de Orlando morrer, Dona Ricardina, sua mãe, tinha trocado a localidade de Irmesinda, em Portugal, por Sete Lagoas, em Minas Gerais. Dona Dina chegou ao Brasil toda vestida de preto, de luto pelo falecido amado, pai de Orlando, que era filho legítimo. Terá depois aligerado o luto durante uns anos e de novo acentuado após a morte de Orlando. Segundo Evelyn Monique, as expressões que Dona Ricardina mais utilizava eram: "Ai, meu rico filho", referindo-se a Orlando; "Ai, minha rica terra", referindo-se a Hermesindo ou Portugal; e "esta porra desta terra", referindo-se a Sete Lagoas ou ao Brasil. Odiava o Brasil e terá voltado a Portugal para morrer. Quando em Sete Lagoas, por vezes fugia de casa, ia até um descampado, onde corria um esgoto a céu aberto, para ver a água correr. Ficava muito tempo a contemplar a água do esgoto. Monique pensa que a avó o fazia por ter saudades do Rio Douro. Fernando Lemos. Fernando disse-me que a minha demanda era um bom pretexto para pensar em trocas e coisas trocadas, para cobrar trabalhos a amigos artistas e lhes oferecer trabalhos seus. Não sei se o fez. Numa inauguração no consulado português, dizia-me que até nem odeia portugueses, mas que detestou ter nascido numa época bafienta de sacristia, durante o Estado Novo de Salazar, e que se calhar deveria ter nascido sim na Idade Média. Henriqueta Henriques. Henriqueta Henriques foi a primeira portuguesa migrada em Niterói com quem conversei quando vim para o Rio de Janeiro, em setembro de 2015. Ao referir-me a ela, nunca consigo dizer apenas o seu nome próprio, Henriqueta. Digo, ou penso, sempre Henriqueta Henriques. Os museus, os arquivos. No museu informaram-me que o original da fotografia do grupo, cuja legenda informava ser de portugueses, se encontrava no arquivo de São Paulo. Ao dirigir-me à secção de fotografia do arquivo, após passar por vários torniquetes, catracas, mostrar por 3 vezes a 2 pessoas distintas o bilhete de identidade, subir e descer 5 vezes em 2 elevadores diferentes, cheguei finalmente à secção de fotografia. Uma vez aí, disseram-me que não recebiam pessoas sem marcação prévia. Após a minha insistência, e socorrendo-me do facto de ter anteriormente enviado um e-mail que não obteve resposta, um dos arquivistas, Wellington, deu-me o seu contacto pessoal e enviou-me dias mais tarde uma digitalização de todas as fotografias em alta resolução e sem marca de água, frente e verso. Mariano, a foto. Não procurei Mariano, foi ele que me encontrou. Mariano ouviu-me falar português num boteco em São Paulo e disse-me inesperadamente que o seu pai migrou dos Açores para São Paulo, fascinado pela fotografia de 2 irmãos de terno, fato, que tinham vindo para o Brasil 2 anos antes. Não percebo bem como tinha aquela, a foto do terno, como adoro a palavra terno para fato. Terno é terno, carinhoso ou tépido. E fato é facto sem C. E agora a forma correta de escrever facto e fato. Palavra seca e concisa como o facto deve ser. Bianca Hilda. E há um retrato de António José Bernardo, em Moçambique, com os filhos moçambicanos. Este foi enviado para a sua esposa, Hilda da Conceição Pinheiro, para Trás-os-Montes, Portugal,
em finais da década de 60 ou em inícios da década de 70. É que apesar de António viver então em Moçambique, para onde foi quando alistado na guerra colonial e aí ter permanecido o resto da sua vida, irá contudo manter até ao final da sua vida uma relação por carta e fotografia com a sua esposa, Hilda. Hilda estará num primeiro momento em Portugal, migrando então para o Rio de Janeiro em 1972 com a filha e o filho. Bianca contava-me esta história dos avós, tentando ambas, creio, adentrar o mistério de uma relação à distância, a partilha da conjugalidade legítima e a outra vida, a efetivamente à distância, mas sem realmente conseguirmos. Bianca lembrava as suas histórias de embalar ou ninar, com descrições da vida fria e austera de Trás-os-Montes, no calor sufocante do Leblon, no Rio. As fotos dos outros, os anónimos. Fernando deu-me essas fotos, mas falámos sobretudo do álbum de Cíntia. Foi uma grande coincidência. Eu tinha estado numa aula onde um colega me falou de um livro que tinha comprado, o livro de Cíntia. Um fotolivro a partir de um rolo encontrado de uma mulher transexual brasileira numa cidade italiana, Nápoles, na década de 90. Não sei bem porquê, o livro fascinou-me por tudo, sobretudo por o rolo ter sido encontrado na feira do centro do Rio, perto de onde se apanha as barcas para Niterói, espécie de feira da ladra carioca. Em casa de Fernando, descubro que ele é que tinha feito o livro ao falar-lhe dele. O espanto foi tal que a única reação foi ambos ficarmos sem espanto, enquanto ele me mostrava as tiragens originais, guardadas num pequeno envelope das fotos de Cíntia. Já não sei se as fotos foram encontradas por ele ou se ele as tinha mandado revelar a partir dos negativos encontrados. Busquem aí no Google por Cíntia e as fotos dos outros. Francisco. E depois havia ainda a história de Francisco, preso no Aljube, ida para o Brasil onde se torna professor de economia, casa com bananal e a desbunda do Rio de Janeiro na década de 70. Aqui, antes, em criança, a alimentar um porquinho e na praia, talvez no Estoril, talvez na Nazaré, com a avó que viria a fazer 100 anos e a enviar-lhe para o Rio uma foto do festejo em Portugal. As fotos em criança, a geografia de um rosto que se adivinha ou não. A Revolução de Abril de 74, o hesitar a ir para Portugal, a ida já na reação, o voltar para o Rio. Encontrar-nos em Santa Teresa numa paragem de autocarro. Mapeia conflitos ambientais. Mostrou-me a sua casa em Laranjeiras, entre panos de Viana e artesanato do Nordeste, que delicadamente tinha instantes uma imagem que a sua avó ou alguém por ela lhe tinha enviado de Lisboa para o Brasil. A venda de Botafogo, Natália. Em casa de Natália, em Botafogo, sob um escalante sol de dezembro, ou a brigada dele, em vésperas de Natal, abundavam linhas de costura no chão. Parte da família tinha estado em Luanda e voltado para Portugal após o 25 de Abril. Outra parte tinha já ligações ao Brasil, de migração desde finais do século XIX. As fotos circulavam, em parte, entre Luanda e o Rio, passando talvez por Portugal? Como me intriga esta foto de um bebê, creio que de um sobrinho de Natália. Uma foto no chão, o bebê no chão, em Luanda, para melhor ser exibido perante a objetiva e figurar num pedaço de papel.